E aí, pessoal, falamos já sobre os reforços e como eles estão jogando, como o Suárez está jogando. Isso está no vídeo anterior. Mas precisamos falar também de alguns jogadores que Renato movimentou, que Renato tenta reabilitar. Jogadores, inclusive, muito carimbados por aqui e que nós temos que considerar e conversar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Foram 2 jogos e o Grêmio mudou. O Grêmio é outro time, o Grêmio tem outro ambiente. O Grêmio teve no jogo contra a equipe do Caxias também uma multidão de torcedores engajados, contribuindo, aplaudindo, valorizando. Mas agora eu quero e separei um tempo para a gente conversar sobre jogadores que de alguma maneira estavam carimbados pelo ambiente do Grêmio, pelo ano de 2021, pelo ano de 2022, por necessidades de vender aqui ou ali, enfim, pelo ambiente do tricolor. E agora eu preciso falar aqui sobre como o Renato tem agido em cima exatamente destes atletas. E o que isso tem representado. No gol, nós vimos Breno jogar. E Breno ontem cometeu uma outra falha ali na saída de bola, fez uma boa defesa. Vamos dizer que ele segue na mesma, mais ou menos na mesma linha. A zaga, nós já temos uma diferença gigantesca dos 2 últimos anos para esse. Kahneman voltou. Walter Kahneman e toda a sua forma de jogar, sua forma de agir, sua liderança, sua posição de líder dentro do ambiente do Grêmio indica outro mundo na relação com o que nós tínhamos. Kahneman é sangue vivo e claramente ele está colocando. Do lado dele tem jogado o Bruno Alves, que eu particularmente já disse para vocês, acho que as características não somam muito. Quando voltar Jeromel, nós vamos ter isso. No jogo contra o Caxias, tivemos a oportunidade de ver alguns minutos o Diogo Barbosa se movimentando, fechando para dentro, tentando contribuir. Renato conta com ele, claramente conta com ele. Nas oportunidades sempre foi a utilização de Diogo Barbosa e não a utilização do Cuiabano. No meio-campo, nós precisamos falar de um jogador que parece reabilitado e não só reabilitado, como fundamental na construção do time do Grêmio. O nome dele, Bitelo. Bitelo, para mim, fez contra o Caxias talvez uma de suas melhores partidas com a camisa do Grêmio, jogando inclusive um pouco mais à frente, depois jogando como volante num segundo momento do jogo, na linha de 2 pelo lado esquerdo, foi meia, foi atacante, esteve em todo lugar do campo, deu assistências para gol, participou, fez gol. O que dizer do Bitelo? Bitelo talvez fosse o jogador mais rifado do ambiente do Grêmio. Todos falavam de vender Bitelo. Bitelo não pode ser vendido. Bitelo não pode sequer cogitar a hipótese de ser vendido. Nós estamos falando de um jogador que faz diferença. O Grêmio precisa segurar o Bitelo por essa temporada. A campanha #FicaBitelo tem que ganhar as redes sociais. Renato está dando um upgrade a Bitelo e isso vai determinar também do ponto de vista financeiro. Se busque parceiros e se tente permanecer com o Bitelo. Ele vai ajudar demais o ambiente do Grêmio. Demais. Por fim, eu preciso citar 2 extremas. O Campaz, que Renato aposta também nos 2 primeiros jogos, e Ferreira, que da mesma maneira Renato também aposta. Ferreira, eu separaria em 2 momentos do jogo. O primeiro momento de Ferreira é um momento de individualismo do mesmo jogador que nós nos irritamos em mais de uma ocasião nas temporadas passadas. Possibilidades de jogar rápido, de entender o que o seu companheiro de ataque, que deveria ser espelho para ele. Suárez joga de primeira todo o tempo.
Ferreira não consegue jogar de primeira, sempre passa o pé em cima da bola, sempre toma a opção pela individualidade. Ferreira incomodou demais os torcedores, sobretudo no primeiro tempo. Mas surgiu o Renato. E com o Renato a palavra para fazer Ferreira mudar isso no segundo tempo. E aí surgiu um jogador que é sempre muito perigoso. Jogador de inteligência, um jogador de vitória pessoal, um jogador que, se entender o jogo coletivo, vai ser muito útil, e foi o que pareceu que aconteceu. Na segunda etapa, Ferreira criou espaços, Ferreira deu assistência, Ferreira conseguiu montar pelo lado esquerdo um lado forte de ataque, mas sempre em velocidade, sempre em cima exatamente do olhar coletivo. E me parece que essa é a grande mensagem para Ferreira. E outro jogador que precisamos falar é Campaz. Campaz foi colocado nas 2 primeiras partidas. Campaz conseguiu, de alguma maneira, apresentar algo importante no primeiro jogo, criou soluções, deu assistência para o gol do Bitelo contra o São Luís. Nesse segundo jogo, esteve mais presente na armação, Renato soltou ele um pouco da extrema, ele criou espaço, criando espaço para que o Fábio pudesse jogar. Tecnicamente, nós não podemos dizer que o Campaz foi bem, ele teve dificuldade, é preciso dizer isso. Campaz enfrentou problemas técnicos quando esteve jogando, algumas tomadas de decisão, criando espaço, criando dificuldades. Foi um jogador que oscilou tecnicamente muito no jogo, mas é preciso colocar aqui que Renato também trabalha para reabilitar Campaz. Ele não é mau jogador, mas ele precisa mais do que está apresentando. Campaz, a gente diria que segue numa mesma linha, mas claramente com mais confiança. E isso é Renato que coloca. Em cima desse raciocínio, eu queria exatamente fazer, e eu fiz esse conteúdo exatamente para a gente falar sobre isso. Renato consegue dar ao Grêmio uma nova cara. Renato consegue dar ao Grêmio um novo time, rapidamente. É claro que a grande contribuição dos reforços, ela transporta isso para dentro do campo. Fica evidente, quem tem Soares tem muita coisa, mas é preciso dizer que o trabalho de Renato até o momento é muito bom, porque ele não só está colocando para jogar os reforços, como ele também, em cima exatamente das individualidades de jogadores que eram carimbados aqui, consegue uma média positiva. Eu coloco na figura do Bitelo como o principal nome, mas a gente pode também botar em Kahneman e pode até botar em Ferreira, que começa a jogar de forma coletiva. Portanto, a análise até o momento, ela não poderia ser melhor. O Grêmio vai ser competitivo nessa temporada. Pode apostar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.